Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Colossenses 1. Nesta noite destacaremos os versos 13 ao 17. Nós temos aos nossos domingos aqui trazido a exposição do livro de Colossenses. E os irmãos têm acompanhado, primeira parte que nós já temos aqui apresentado, Eduardo, Nildo e eu, e o desejo é que nós sigamos então aos nossos domingos, acompanhando cada porção desta carta magnífica até o seu final. Num momento ou noutro, algum visitante, pastor de fora, ou convidado, ou mesmo necessidade de falarmos de algum outro tema, a gente dá uma interrompida, mas logo seguimos o estudo, a exposição. Assim como na quarta-feira também, temos feito uma exposição sistemática do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Tem sido uma bênção muito grande e quero também encorajar você a participar. Colossenses 1, a partir do versículo 13, acompanha aí a leitura do texto sagrado, palavra bendita do nosso Deus. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Vamos refletir nessa noite sobre o tema Jesus, quem realmente Ele é. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome, pois reconhecemos que não há ninguém semelhante a ti. O Senhor está acima de tudo e de todos. Por isso é a maior bênção das nossas vidas poder te conhecer. E é grande alegria podermos estar em tua presença como filhos e filhas do Senhor. Obrigado, então, Pai, por esta celebração tão especial. Obrigado por cada momento, cada palavra. Obrigado por cada vida que de alguma maneira está participando disso, os que estão aqui, os que estão em casa, outros que em outros momentos participarão. E mais uma vez, Deus, pedimos a tua bênção sobre nós. A tua bênção agora, quando estamos diante da tua palavra. Ó Deus, somos tão pequenos, somos tão limitados diante da grandeza da tua palavra, a revelação do Senhor nela. E é somente o Senhor para nos mover a entender, a absorver, assim como também é só o Senhor que pode de alguma maneira usar a minha vida para poder compartilhar a tua palavra. Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos, mais uma vez te pedimos. E fala-nos com poder e autoridade. A autoridade e o poder da tua palavra, a autoridade e o poder que estão no nome de Jesus. Para que, ó Deus amado,
nos rendamos diante da tua majestade, reconhecendo-a no ler e no meditar da tua lei. Obrigado, Deus amado, por estes que dizimaram, que ofertaram, que têm participado do sustento da tua obra. Abençoa o teu povo, aumenta-lhes a fé, dá-lhes alegria sobremaneira e abre sim as janelas dos céus sobre cada vida, sobre cada família, para que eles continuem prósperos, mas não porque dão, prósperos, porque confiam as suas vidas ao Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez, por esse tempo. Continua conosco e nos abençoa aqui. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Jesus, quem realmente Ele é. É importante o frisar do realmente, porque o que não nos faltam hoje são caricaturas de Jesus. Muitos em todos os lugares, de todas as formas, tentam apontar para Jesus, falar de Jesus, mostrar Jesus, e alguns inclusive falando em nome dele. Mas quando a gente de fato olha para as Escrituras com seriedade e compromisso, a gente percebe o quanto de distorções existem nas apresentações que se fazem sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso não é novo. Essas distorções, ou apresentar Jesus de forma caricata, não é de agora. É algo muito antigo. Tão antigo que já permeava ali os meandros da igreja nascida e estabelecida na cidade de Colossos. Uma igreja da Ásia que nasce ali de uma maneira muito especial. Apóstolo Paulo tem uma responsabilidade importante no nortear daquela igreja, mesmo não tendo ido fisicamente lá. Mas alguns dos seus cooperadores, que ele nomina em algumas das cartas e também no livro de Atos, citados por Lucas, nos mostram o quanto Paulo estava sintonizado com a realidade de Colossos. Um destes, Epáfras, um dos talvez principais líderes ali, e é ele quem vem até o apóstolo Paulo em Roma para trazer relatórios daquela igreja, e é ele então que leva também estas orientações que nós aqui hoje lemos, que depois de lidas em Colossos se tornaram aí cartas circundantes, né, que circulavam várias igrejas, até quando nos primeiros séculos, no feitio dos concílios, para definir o cânon das Escrituras, o Senhor Deus conduziu as coisas, as mentes, os corações, para que também Colossenses fosse considerada como inspirada pelo próprio Deus. Lá naquela igreja, uma igreja de origem gentílica, ou seja, pessoas que não eram judias, pois era uma igreja na Ásia, tendo também alguns judeus da diáspora, da perseguição que se abatera na igreja, que lá chegaram novos crentes, muito influenciados pela cultura grega, muito influenciados pelo judaísmo outrora praticado, e também estavam sendo influenciados por uma nova doutrina que era insurgente naqueles dias, chamada gnosticismo. Gnosticismo, dentre as muitas coisas, para a gente ser objetivo aqui, era uma ideia, uma doutrina permeando a igreja naquele primeiro século, que ensinava, dentre muitas coisas, que a salvação poderia vir, ou ela vinha a partir ou através do conhecimento.
Quando a pessoa tinha conhecimento, e quanto mais se aplicava em conhecer, esta pessoa ia sendo desenvolvida no seu interior, ao ponto de chegar, inclusive, a alcançar a salvação. Também nestas ideias, nesta doutrina gnóstica, surgia uma vertente, uma identificação de quem era Jesus. Os gnósticos reconheciam que Jesus tinha sido alguém importante, mas como eu disse antes, eles sinalizavam, eles apontavam, eles ensinavam um Jesus muito diferente do Jesus que a palavra de Deus nos ensina que ele é. O dilema acerca da pessoa de Jesus, quem ele é algo que não apenas em Colossos, mas cercou o desenvolvimento da igreja primitiva e do primeiro século, segundo século. Ainda hoje, mesmo anos a fio de teologia, de estudos, de história da igreja devidamente constituída, existem dilemas no ar sobre quem é Jesus. Havia algumas ideias que Jesus era como uma representação apenas de Deus. O Deus que criou, ele criou em algum momento e depois em outro momento ele aparece como Jesus. Era uma das heresias daquela época. Havia uma outra ideia ariana, um certo cristão chamado Ario defendeu a ideia de que Jesus, ele era um ser divino, mas ele era diferente, ele era inferior a Deus. E assim, Jesus era o primeiro ser criado por Deus, um semideus, mas diferente de Deus. Ele deveria receber, então, veneração, admiração, mas Deus só tem um, inclusive o nome dele é diferente. Ainda em nossos dias, existe uma das seitas muito conhecidas que tem esta doutrina bem latente no seu corpo de ideias. Que Jesus é um semideus inferior, criado, e que Deus só tem um, inclusive o nome dele é outro. Os gnósticos também tinham as suas ideias sobre Jesus, e uma delas era que Jesus era um demiurgo. O que é um demiurgo? Um demiurgo é uma figura da mitologia grega, dos ensinos filosóficos gregos que permeavam muito aquele povo, aquela época, aquela região. E os gregos entendiam que existia uma força maior, uma energia cósmica que deu vida a todas as coisas. E esta energia maior, eles chamavam, os gregos, de Logos. E esse Logos que deu vida a todas as coisas, ele é perfeitamente puro, bom, santo e separado, inclusive de toda a matéria. Porque na mente da filosofia grega e dos gregos e daquelas pessoas daquela região, toda a matéria é corrompida, toda a matéria ela é suja, toda a matéria ela é deturpada. Assim, este Deus puro, santo e bom, esta energia, esse Logos poderosíssimo, não tinha como se misturar com a matéria. Então ele cria um ser inferior ligado a ele, um demiurgo, que põe a mão na massa e cria tudo. Os gnósticos ensinavam, e esta ideia estava muito permeada na igreja de Colossos, que Jesus era como um demiurgo, alguém divino criado pelo Deus Pai, por meio de quem as coisas foram criadas, mas ele é inferior. O que não faltou ao longo da história, desde quando Jesus ressuscitou dos mortos e começou a ser anunciado, o que não faltou, que não falta, e não faltará, até o final da história,
são ideias distorcidas sobre quem é Jesus. Ainda hoje, pessoas acham que Jesus é um curandeiro. E eu vou a Jesus por causa do caroço, da dor, disso ou daquilo. Ainda hoje, há aqueles que acham que Jesus é um sócio. E se eu tiver ele do meu time, a minha empresa vai dar certo, não tem como dar errado. Ainda hoje há aqueles que acham que Jesus é um amuleto, é um patuá, é um objeto de sorte, que se eu sou de Jesus, tudo dá certo para mim. Eu não fico doente, minha família vai bem, os meus negócios, tudo fica bem porque eu sou de Jesus. Ainda hoje, tem gente que acha que Jesus é inferior ao que ele é. Ainda hoje, na igreja cristã, tem gente que age, vive com Jesus como se ele fosse ainda o Deus morto, crucificado, que ficou na cova de José de Arimateia. Ainda hoje, na igreja de Cristo Jesus, tem gente que acha que ele não é o cabeça e vive pela sua própria cabeça, que ele não é aquele quem dá as regras. Ainda hoje tem gente que acha que Jesus ficou lá 2000 anos atrás na Palestina. É por isso que o apóstolo Paulo, para aquela igreja com tantas ideias distorcidas sobre Jesus, efervescentes, escreve uma carta para falar sobre quem é Jesus. A preeminência da pessoa e da obra de Jesus. Nós vamos entrar no texto, falar um pouco dele, mas antes de entrar no texto e falar dele, eu quero fazer uma pergunta para você. Falamos sobre os gnósticos que influenciaram aquela igreja, falamos sobre algumas outras teorias e teologias distorcidas sobre Jesus ao longo da história. Lembramos de algumas ainda dos nossos dias, que é só você ligar a TV e você vai ouvir e ver distorções sobre quem é Jesus. Mas vamos apontar o canhão para o nosso lado, eu para mim e você para você. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quando a gente não conhece, não entende, ou fecha os olhos para quem Jesus de verdade é, quando a gente tem uma instrução, uma orientação, um ensinamento distorcido sobre quem Jesus realmente é, ou mesmo quando a gente tem o melhor dos ensinos, pelo menos no esforço daqueles que nos ensinam, compromissados com a palavra, nós temos o melhor dos ensinos, mas a nossa decisão pessoal é de viver um pouco distante daquela verdade a nós ensinada. Isso relaciona-se diretamente com que vida teremos aqui e o que nos espera acolá, pós-sepultura. A palavra de Deus, em João capítulo 17, verso 3, diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus, o Cristo, aquele que o Senhor enviou. Quando a gente tem um entendimento distorcido sobre quem é Jesus, a gente vai ter uma vida diferente aqui e não temos segurança no acolá, na vida eterna. É por isso que é importante pensarmos em quem Ele é, pelo menos o que o Pai apresenta para nós através da palavra, e pensarmos, um compromisso muito sério e pessoal de pensarmos, cada um de nós, quem Ele tem sido para mim, na minha dinâmica pessoal de vida. O texto que nós lemos é uma sequência, e lá em cima foi nos dado algumas semanas atrás a apresentação. Paulo sempre traz uma saudação. As cartas de Paulo têm essa característica, ele começa apresentando a si próprio e talvez algum companheiro que com ele esteja, dá uma saudação à igreja.
e depois segue-se, na maioria das vezes, uma oração. Tem umas que tem saudação e oração, tem outras cartas do Novo Testamento que tem só a saudação e já entra no corpo da carta, dos assuntos que ele quer tratar, e tem outras que tem a apresentação só a oração, sem a saudação, e ele segue o assunto a ser tratado. Aqui tem os dois, e nós vimos, e a última ocorrência nossa aqui, o Eduardo apresentou para a gente de maneira muito profunda aquela oração que o apóstolo Paulo fazia por aqueles irmãos, para que eles conhecessem qual era a vontade de Deus para eles e conhecessem a vontade de Deus para fazê-los chegar a uma vida que agradasse a Deus. Uma é a realidade de conhecermos a Deus. Outra é a realidade de conhecermos a vontade dele para a gente. Uma tem que seguir a outra. É incompleto se você conhecer só a Deus e viver só a sua vontade. E é maravilhoso quando, depois de conhecer verdadeiramente a Deus, você se dedica todos os dias a entender a vontade dele, pois querendo isso, você será levado, encorajado pelo próprio Deus e por todas as situações que ele vai te proporcionando, como nós vimos na última apresentação, para que você viva de forma agradável a ele. Seguindo esta ideia, depois desta primeira parte desta oração, o apóstolo Paulo já entra com esta realidade daquilo que ele, Jesus, fez. E o primeiro ponto aqui no verso 13 que nós lemos aponta a verdade de que Jesus é o rei, irmão. Ele é o rei e possui um reino eterno de justiça, paz e liberdade. Ele nos tirou do domínio ou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou o reino do seu Filho amado. Em quem temos a redenção? Temos a redenção em quem? Em Cristo, no Filho amado, dono do reino para o qual fomos transportados. E nele temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Jesus é rei. E ele é o dono, ele é o soberano de um reino eterno, pleno em paz, justiça e liberdade. O reinado de Cristo foi anunciado antes dele nascer, como homem. Os profetas já diziam que da descendência de Davi, rei de Israel, viria aquele sobre o qual o reino se estenderia para todo sempre. O profeta Isaías, no capítulo de número 9, ele diz, olha, o menino nos nasceu, anunciando o nascimento de Jesus. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu governo, domínio do seu reino, não terá fim. Jesus é o Rei eterno, de extrema e total excelência, acima de todos os reis da terra. Por isso, lá no livro de Apocalipse, quando é revelado o final, a grande vitória da igreja, aparece este rei, e o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois ele sempre esteve e sempre estará acima de todos os reinos da terra. É importante lembrarmos que quando diz a palavra de Deus que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, isso nos faz perceber e relembrar nessa noite que nós fazíamos parte de um outro reino. Não é porque o Brasil foi um império, que nós fizemos parte do Brasil Império, não é o reino de algum reino
humano. Existe um outro reino real, concreto, existente no cosmos. Assim como Jesus tem o seu reino eterno, pleno em paz, justiça e liberdade, existe um outro ser que tem um reino terreno, por ora, que é oposto ao reino dos céus. Primeira João capítulo 5, verso 19, o apóstolo João diz que nós somos de Deus, aqueles que já têm a Jesus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Diabo, Satanás, Beuzebu, Lúcifer, o opositor, o adversário, aquele que se rebelou contra Deus por querer usurpar o seu trono, por querer ser maior do que Deus, e ali foi precipitado na terra, como narra Apocalipse capítulo de número 12. E ele então, debaixo da permissão do Deus Todo-Poderoso, estabelece o seu reino, que não é eterno, pois tem dia e hora para acabar, que não é pleno, pois está debaixo de um outro senhorio, assim como nós vemos registrado na história de Jó, diabo indo se apresentar, pedindo autorização àquele que é o rei sobre todos os reis, para que pudesse tocar na vida de Jó. Não é eterno, não é pleno, mas é real, estabelecido na terra, o qual escraviza todos os homens depois de Adão, pois todos os homens que são escravos de si, egoístas, egocentristas, cheios de desejo pela sua própria vontade, estes são tão somente a representação deste outro rei, deste outro imperador. Em João capítulo 8, Jesus é muito claro quando fala: vocês são filhos de um outro pai. Aquele que é o pai da mentira, aquele que engana, que é o sedutor de todo mundo, que é homicida desde o princípio. É ele que vocês seguem todas as vezes que vocês se rebelam contra Deus. E o pecado é essa grande rebelião contra os céus. O pecado é essa grande decisão pessoal que o homem faz para ir depositar a sua vida debaixo de um outro reinado, submisso a uma outra coroa. A palavra de Deus diz que é uma coisa natural. Efésios fala que nós somos por natureza filhos da ira, porque depois de Adão, todos os homens pecaram, pela sua natureza pecaminosa, uma natureza contaminada, depravada, derrotada, miserável, escravizada, de forma que o homem, por mais que queira fazer o que é certo, em algum momento sempre se verá fazendo o que desagrada a Deus. O contexto representado por Efésios capítulo 2, verso 2, é de extrema importância. Lá o apóstolo Paulo fala no verso: nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quando ele nos salvou, nós estávamos mortos, porque nós estávamos, verso 2, seguindo o curso do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos seguindo o curso deste mundo, debaixo do domínio deste rei. A figura, para você entender, aqui no Guarujá isso se usa bastante, nas casas com quintal. A pessoa amarra um arame da porta da casa até o portão,
coloca uma argola no arame, uma corrente e prende o cachorro. Já viram isso? E o cachorro tem aquela liberdade para correr para lá e para cá. Mas esse cachorro não pode ir mais longe do que o comprimento da sua coleira, da corrente presa naquele arame. O curso deste mundo é um sistema de coisas que escraviza todos os homens depois de Adão. Temos liberdade? Não, nós não temos liberdade, pois nós não conseguimos viver sem pecar, por exemplo. É como se, figuradamente, me desculpe, mas nós esse cachorro, que achamos que temos liberdade de ir e vir, e a gente corre, quintal acima, quintal abaixo, e não enxergamos que estamos presos, porque a gente só está condicionado, limitado, escravizado para seguir aquele curso, naquela única condição. Nós fomos condicionados depois do nosso pai Adão a seguir o curso deste mundo, pois todos pecaram. E todos, portanto, porque pecaram, estão destituídos da presença de Deus, afastados da glória do Pai, seguindo o curso deste mundo, escravizados pelo pecado, senhores de si, achando que podem muito, mas estão escravos da sua própria vontade, vivem na escuridão, vivem na injustiça, vivem na maldade, por melhores que sejam, sempre esbarram em ferir aos céus com as suas atitudes. É um reino de escravidão, é um reino de trevas, é um reino de engano, é um reino de mentira, é um reino de condenação, é um reino de morte. Quem é quem pode escapar disso? Nenhum homem consegue se libertar, pois estamos presos pela nossa própria natureza. E a palavra de Deus diz que Ele, Jesus, é o Rei que tem um outro reino. E o Pai, pelo seu poder, nos transportou do reino das trevas para este reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus diz que é só Jesus quem liberta. João 8,32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mateus capítulo 12, versos 28 e 29, quando acusavam Jesus de fazer milagres pelo diabo, por Belzebu, ele fala, mas casa dividida contra si mesmo não prospera. E ele dá uma figura para que eles entendessem. É necessário entrar na casa do valente, amarrar o valente, para então saquear os seus bens. Jesus está usando esta figura para ilustrar o valente como sendo Satanás, a casa do valente como sendo este mundo, esse sistema de coisas que jaz no maligno, e aquele que veio do céu entrou na casa do valente, pois ele veio do céu e pisou nesta terra. Ele veio aqui na mesma pele que eu e você. Ele veio, porém, sem esta contaminação na sua natureza, pois ele era santo, filho de Deus. E ele, então, com o seu poder, o seu amor e a sua entrega na cruz do Calvário, ele amarra este valente que nos escravizava. E ele, então, nos liberta pelo poder do seu amor, para que, então, ele, o Filho, nos fizesse, como nos fez, verdadeiramente livre. Veio na casa do valente e amarrou o valente para saquear os seus bens. Mais para frente, um outro texto que a gente vai falar mais à frente, em Colossenses 2, 14 e 15, diz que ele, Jesus, riscou a cédula que era contra nós, os pecados. A minha ficha criminal, a sua. Ele riscou lá na cruz, cravou-a na cruz. E ali na cruz, tendo riscado a cédula com o seu sangue, cravado-a na cruz, ele despojou os principados e as potestades. Esse termo despojar é um termo militar usado quando um rei dominava sobre o outro. E o rei, o exército dominado, ficava rendido, com as mãos atadas, sentados no chão. E o império dominador, o rei dominador, levava todos os bens, eram os despojos de guerra. Você vai ver isso muito no Antigo Testamento.
Quando Jesus fala em Colossenses capítulo 2 que ele despojou na cruz os principados e a potestade, é o mesmo que Jesus falou lá em Mateus 12, 28. Que ele, Jesus, veio na casa do valente, amarrou o valente e levou os seus bens. Que bens? O homem que estava morto nos seus pecados. Jesus veio com o seu amor, entregou-se no nosso lugar para nos fazer participar de um reino que a gente não conhecia. Um reino de justiça. Não a nossa mais, mas a dele. Um reino de paz. O homem que vivia em guerra, em conflito consigo mesmo, com seu semelhante, reflexo do seu conflito com os céus, agora ele tem paz. Um reino de liberdade plena e completa. Libertação vem somente de Cristo. E é o Deus Pai, na pessoa de Cristo, que transportou. Transportou não é apenas pensando numa flor, você arrancar a flor de um lado e pôr no outro. A ideia aqui é de podar na raiz, cavar em volta da raiz. Porque aquele terreno é insalubre. E pegar inteiro, com raiz e tudo, e colocar numa terra boa. Eu e você, mesmo sem merecermos, estando mortos nos nossos pecados, escravos da nossa maldade, súditos de Satanás, sem mesmo perceber, ele com seu amor nos escolheu e foi lá e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o perdão dos pecados, em quem temos esta redenção. Ele é o Rei, irmãos. Portanto, não é alguém apenas para ser respeitado. Eu respeito Jesus. Eu venero Jesus. Ele é o Rei. Ele precisa ser, portanto, servido. E gente como nós, que fomos libertos do cativeiro, e agora temos a liberdade de filhos de Deus, não nos resta outra coisa, não deve nos restar outra coisa do que nos render de joelhos diante do seu trono e dizer: Senhor, a minha vida é tua, o Senhor é o meu rei, porque eu servia a outro império. E o Senhor me libertou, me transportou e me fez pôr em liberdade. Qual é a sua realidade? Quem ocupa de verdade o centro da sua vida? Não fale que é Deus sem pensar no que você está falando. É Jesus, de fato, que é o dono do trono do seu coração. É Ele quem está no centro da sua vida. Suas decisões, seus caminhos, suas atitudes, seus sentimentos. No coração quem manda sou eu. Jesus é o meu Senhor. Mas coração, Ele é o Rei. E requer que ele seja então servido com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Ele é o Redentor, além de ser Rei. O texto fala, nele nós temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Redenção é a libertação do cativo, dado o pagamento de um preço, um resgate. Redenção tem a ver com resgate. O prisioneiro foi colocado em liberdade porque alguém pagou a sua liberdade. Alguém, em termos jurídicos brasileiros, pagou a sua fiança. Nos termos bíblicos, alguém foi o seu resgatador, pagou pelo seu resgate. Deus pagou o preço para fazer de mim e de você suas propriedades particulares. Ele já tinha esse direito por direito de criação, ele nos criou, ele é o nosso dono. Mas a sua criação se rompeu dele, quebrou com ele, rompeu o relacionamento, os anjos e os homens, parte dos anjos e todos os homens. Ele então se faz homem e vem nesta terra para pagar o preço. O preço foi altíssimo. Porque era necessário de se satisfazer a justiça de Deus, para perdão de pecados,
Para aniquilar a força daquele pecado na vida daquela pessoa era necessário uma vítima inocente. Qualquer homem que já existiu, nem de longe foi ou era inocente. Você nem de longe era inocente diante de Deus. Deus então, porque aos homens era impossível, para Deus não tem impossível. Deus se faz homem na pessoa do seu filho e ele mesmo se entrega à morte para pagar o preço a ele próprio, ao Pai, pelos nossos pecados. Tem uma outra teologia furada, errata, distorcida aí na praça, que diz que o preço dos nossos pecados foi pago ao diabo. O diabo não tem nada. Ele nos transportou do reino maligno para o reino do seu Filho amado, e o preço pago por isso não foi o diabo, porque ele não é dono de nada. O diabo tem dias contados. Ele é criatura. Ele teve início, ele vai ter a sua condenação já estabelecida, é na palavra. Por ora ele domina, mas debaixo de um domínio maior não tem esse dualismo. Jesus e o diabo, quem pode mais? Como um braço de guerra. Não! Jesus é o rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O diabo é mais um dos seus servos, que rompeu com ele, mas que a condenação já está decretada. Jesus vem a esta terra, se faz homem, paga o preço com a sua própria vida, entregando-os na cruz, derramando seu precioso sangue para perdão de pecados. Faz isso a Deus Pai, para satisfazer o coração de Deus Pai, para que na dinâmica de vida, na continuidade da história, Deus Pai tivesse estendendo a reconciliação com todos aqueles que viessem a crer no Filho. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:22 que segundo a lei quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi necessário. E o Antigo Testamento inteiro prepara a humanidade para a necessidade de que o pecado deveria ser pago com sangue inocente de alguém que morreria. Jesus em João capítulo 10 diz, olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo voluntariamente a dou. Eu a dou porque eu tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la de volta. Ele é o nosso Redentor. O preço pago foi a Deus. O preço foi altíssimo, que foi a vida do seu único e precioso Filho. Nós então somos remidos, cobertos por esse sangue, cobertos por este ato do Senhor na cruz do Calvário. Perdão que remove e removeu a barreira que existia entre os homens e Deus, causada pelo pecado. Perdão que pavimentou um novo caminho para se relacionar com Deus. Antes era um homem uma vez ao ano que entrava na presença de Deus, de maneira ali, num esforço de santidade preparada por muitos dias, com todos os atos ritualísticos. O sangue era aspergido sobre o povo do pátio. Acabou, o véu se rasga e a partir de agora é um novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, onde a gente pode andar e entrar com intrepidez diante do trono da graça e falar, Senhor, eis-me aqui, eu preciso do teu socorro. E Ele, o Senhor, porque não tem mais barreira, porque estamos reconciliados, Ele acolhe, Ele socorre, Ele se manifesta, a sua presença poderosa na vida do que crê. Perdão que aniquila a culpa. Como é pesado andar com culpa, andar carregando o peso dos seus descaminhos. Jesus leva sobre si todos os pesos de todos os pecados de todos os homens. Na noite anterior à crucificação, ele transpira sangue. Os seus vasos subcutâneos explodem e o seu suor se transforma em sangue, porque ali o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Rei dos Reis, o Redentor, estava já sentindo literalmente o peso de todos os pecados, de todos os homens, de todas as eras.
Quando a gente peca, nós temos o peso do nosso pecado e a gente fica contrito e a gente não levanta a cabeça, a gente fica envergonhado. Jesus levou sobre si todos os pecados de todos os homens de todos os tempos, para você não precisar mais levar, derramar a sua vida, a sua confiança, o seu pedido a Ele, porque Ele já pagou o preço pelo seu pecado. Pecado, perdão, que se torna padrão dos que creem. A partir de Jesus e da maneira como Ele nos perdoa, nós somos ensinados e encorajados a perdoar também assim. Tem gente que adora ser perdoado e precisa toda hora. Mas tem gente que tem uma dificuldade tremenda de perdoar. Eu perdoei, mas meu coração ainda ficou. Já pensou se ficasse no coração de Deus uma manchinha, o sentimento de Deus mudasse por você, pelo pecado que você cometeu ao longo da sua vida? Perdão limpa. O perdão é o decreto de dívida paga. E se a dívida é paga, não resta mais nada. A reconciliação é possível, um caminho para um novo relacionamento está aberto e a liberdade, a bênção de voltar a experimentar daquilo que é de melhor com Deus e também aprendendo com Deus aquilo que é de melhor entre nós, a bênção da reconciliação. Qual a sua situação diante dos seus pecados? Diante de Deus, você com a sua vida, qual é a sua situação? A pergunta que não quer calar, se você morrer agora, qual é a sua realidade? Pós-morte. Em Cristo nós temos um Redentor, aquele que conquistou para nós o perdão dos pecados. Ele também é Deus revelado. Ele é o Rei. O Pai nos transportou do reino das trevas para o seu reino, o reino do Filho amado. Ele é o Redentor, verso 14, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é Deus revelado, digno, portanto, da mais alta posição que há. Verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda criação. Grande clamor da vida humana. O grande clamor de todos os homens. É a fala de Filipe para Jesus lá em João 6. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O homem em todos os tempos quer conhecer ou tem uma sede, uma intenção, que Deus colocou no homem, no íntimo do homem, o senso da eternidade. É por isso que em todas as civilizações, quando se estudam, depois de elas já terem sido extirpadas, sempre tem lá um lugar religioso, um lugar de busca pelo sagrado. De alguma forma, o povo, de forma mística, esotérica, tentava relacionar-se com o sagrado. Felipe pergunta isso para Jesus, fala isso para Jesus. Jesus, a gente precisa muita coisa não, só mostra a gente quem é Deus, mostra-nos o Pai e a gente vai estar feliz, isso nos basta. Esse é o grande clamor. Ao longo da história, o que não faltaram foram pinturas, esculturas em mármores, em talhes de pedra, poesias, falando sobre Deus, apontando o sagrado. Mas em nenhum lugar, de nenhuma forma, em nenhum outro encontraremos uma revelação mais fiel de Deus do que na pessoa do Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a maior e mais completa revelação de Deus. É por Jesus que a gente conhece a Deus, o sagrado, o eterno, aquele que é inescrutável. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Comece pelos evangelhos.
e você vai começar a saber sobre Deus. Em 1799 foi descoberta um artefato que foi crucial para os arqueólogos desvendarem coisas muito importantes de uma das principais sociedades da Terra, a sociedade egípcia. Em 1799 se descobre a Pedra de Roseta. Pedra de Roseta é um pedaço de pedra com alguns escritos que ela se tornou a chave. Através dela, conseguiu-se decifrar os hieroglifos antigos para se entender a cultura, o jeito da sociedade, a religião, a história do Egito. Se hoje os historiadores e arqueólogos conhecem o Egito antigo, como conhecem, é porque está no museu na Inglaterra, a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi a grande chave para entender o Egito. Philip Yancey, em um dos seus livros, um autor, teólogo americano, Jesus que eu nunca conheci, é o nome do livro. Ele escreve sobre Jesus de muitas formas, e em uma delas ele fala que Jesus é a nossa Pedra de Roseta. Mistério, indescritível, inalcançável, do Deus eterno, se torna próximo ao homem, inteligível, possível de ser alcançado e experimentado por causa de Jesus. Jesus, o Cristo de Deus, não é uma imitação de Deus. Jesus, o Cristo de Deus, ele não é uma emanação de Deus, alguém que é como uma pedra que se joga na água, que forma aquelas ondas. Deus emanando espíritos, e um deles, um espírito iluminado como Jesus. Jesus não é uma emanação de Deus. Jesus não é uma refração de Deus, uma imagem assim meio que distorcida, que perde um pouco da sua completude. Jesus não é a primeira criação de Deus, como criam os arianos e os testemunhos de Jeová ainda hoje. Jesus é inferior, foi criado, mas ele não é Deus. Jesus é o próprio Deus. Primogênito, é o primeiro gerado. É diferente a realidade e a experiência de gerar e a realidade de criar. Quando se cria de uma substância diferente. Deus criou o homem, Deus criou as plantas, Deus criou os planetas, o cosmos, as estrelas, o mar, a terra. Deus criou todas as coisas, cada uma ao seu modo, diferentes dele. O filho é da mesma natureza, ele foi gerado. É o exemplo de pais e filhos. Quem tem filhos aqui vê nos filhos a reprodução, a continuidade genética, mesma substância, um pouquinho do papai, um pouquinho da mamãe. Outra pessoa, mas da mesma origem, a mesma substância. Ele é o primogênito, o primeiro gerado, e não apenas o primeiro como único. Deus não gerou nenhum outro. Assim como ele diz em João 3,16. Conhecidíssimo, não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, o único gerado, primogênito, o primeiro gerado. Deus, em Jesus, reproduzindo quem ele é, só que em uma outra pessoa, mas é plenamente Deus e totalmente Deus. João, quando fala sobre isso, diz: o Deus eterno se tornou carne, pisou na terra, e nós vimos a sua glória.
A palavra glória é uma palavra grega muito ampla, doxa. Era todo poder, magnitude, majestade do eu sou de Êxodo 14, do eu sou de Êxodo 32, quando fala para Moisés, eu farei passar toda a minha doxa glória por você, quando você estiver tapado na brecha. E o João fala que viu em Jesus toda a glória de Deus. Ele é o Deus revelado. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Você conhece a Deus? Até onde você o enxerga na sua realidade de vida? Ou é alguém que você tem uma intuição? Eu sinto Deus quando eu me arrepio, um sonho, quando eu piso na igreja, quando eu ouço um louvor. Deixa eu lhe falar, Jesus nos ensina que Deus é uma pessoa que ama se relacionar e que veio a este mundo para não apenas ser algo da sua intuição, mas veio a esse mundo, morreu, ressuscitou e está vivo para fazer parte da sua vida. E assim apresentando o Deus Pai, cada dia e em cada situação. Por fim, Jesus é o sentido de tudo, irmão. Porque Ele é a origem, Ele é o agente, Ele é o propósito de toda a criação. Os últimos versos aí, 16 e 17. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Uma outra grande questão é a origem do universo. Charles Darwin apresentou a sua teoria e ouvindo certa vez um cientista cristão falando sobre a teoria de Darwin, para ela ser comprovada cientificamente mesmo, é o equivalente a gente estar no alto de um prédio de 60 andares, pegar aquela enciclopédia mais completa, como que era o nome dela? É Barça? É isso? Mais antigos aí. Picar todas as palavras de todas as folhas, são muitos exemplares. Jogar de cima deste prédio e lá no chão uma palavra estar ali, uma frase estar completa. Essa é a equivalência numérica de probabilidade para que a teoria de Darwin fosse, ou seja, fato cientificamente. Não precisamos nem disso, a própria criação põe por terra a teoria de Darwin. Se você olhar os animais, sem olhar as outras coisas, os animais, você verá que é improvável. A girafa, por exemplo, tem na sua nuca uma glândula que funciona como uma esponja. Dado o comprimento do seu pescoço, a largura embaixo, em cima fino, tamanho da sua cabeça. A girafa, então, quando ela baixa a cabeça para beber água, o sangue, a quantidade e a pressão nos vasos sanguíneos da girafa são tal que ela teria um AVC ali. Ela teria um acidente vascular cerebral ali, a quantidade de sangue e a intensidade que eles, pelo pescoço grosso, descem na velocidade, naquela altura, chegam na cabeça. Essa glândula freia, absorve o sangue e continua irrigando a mesma quantidade, enquanto a girafa abaixa a cabeça para beber água. Quando ela levanta a cabeça, o leão vem, a girafa levanta a cabeça e já sai. A gente, passado os enta, sem querer falar quanto, às vezes você está ali, levanta a cabeça de uma vez, já tonteia. Isso é problema de circulação sanguínea. A girafa, da mesma maneira, o sangue desceria e ela teria, no mínimo, um desmaio. Essa glândula, nessa hora, ela irradia o sangue na quantidade e pressão exata que o cérebro precisa. Se a girafa fosse qualquer outro bicho para virar girafa,
por conta da teoria da evolução das espécies, nunca chegaria a ser girafa. Existem muitos animais que têm na sua natureza características que nos mostram que existe um Deus criador que fez cada um ao seu próprio modo. Fez exatamente como deveria ser. Este é o Criador do universo. Ele conhece as estrelas pelo nome. Ele sabe, queridos irmãos, tudo sobre as formas de vidas macro deste universo, como as maiores estrelas que existem, como sabe tudo acerca dos micro-organismos que são invisíveis a olhos nus, porque Ele é quem deu e dá a vida. Ele é a origem. E de novo João no capítulo 1, dos versos 1 a 3, diz: no princípio era o Logos. Lembra do começo que eu falei? E o Logos estava com Deus, Ele era Deus, estava desde o princípio, por Ele tudo foi feito e sem Ele nada existiria. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Esta força geradora de vida de todas as coisas, inclusive dos deuses, conforme a mitologia grega, Logos. João toma emprestado esse termo para falar, olha, Ele é Jesus. Ele é a origem de todas as coisas. Ele também é a razão de todas as coisas, como diz o texto. Nele estão todas as coisas foram criadas por Ele. Nele, por Ele. Atos capítulo 17, Paulo pregando aos gregos em Atenas, ele fala sobre o Deus desconhecido, ele fala, olha, é sobre esse Deus que eu quero falar. É um Deus que não necessita de ser servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, mas na verdade é Ele a origem de tudo, pois é nele, Atos 17, verso 19, nos movemos, é nele que nós estamos, é nele que nós existimos. Jesus é a fonte de toda a criação, Jesus é o meio, como foi realizado todas as coisas e é, ainda hoje, Jesus é o propósito de toda a criação. O verso 16 diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Toda a criação existe para render glória e louvor a Ele, Jesus. Um teólogo que eu gosto, o Werner de Boer, escreve, eu quero ler, mesmo com o avançado da hora, já estou acabando. Aquele por meio de quem o corpo humano foi criado, toca corpos enfermos e deformados. Aquele por meio de quem Deus chamou a existência o cereal e o vinho, multiplica o pão e transforma a água. O mar carrega prontamente o primogênito de toda a criação. O vento e as ondas silenciam diante daquele que é Senhor deles. E o serviço solícito dos anjos evidencia que os grandes poderes espirituais do cosmos de fato jazem aos pés da sua extraordinária sublimidade. Werner de Boer, em seu comentário do livro de Colossenses. Todo o universo tem apenas uma origem, Jesus. Um meio pelo qual ele existiu e se mantém, Jesus. Um propósito, uma finalidade, Jesus. Pergunta final para você, qual o sentido da sua vida? Paulo esboça essa mesma reflexão em Romanos capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Mas antes disso ele fala, quão inescrutável, quão alto, inalcançável é a mente de Deus. Quem deu primeiro a ele? De manhã a gente conversava sobre isso, né? Para que possa receber, porque dele, ele é a origem.
por Ele. Ele é o meio pelo qual tudo existiu e se mantém. Ele é o propósito final, a finalidade de todas as coisas. Você sabe por que um pé de manga não gera melancia? Você sabe por que a abelha não fabrica chocolate? Foi criada para produzir mel. E quando produz, ela glorifica aquele que a criou. A mangueira foi criada para produzir mangas. E quando produz, a gente vê uma mangueira frondosa. Não tem como falar, oh Deus, tu és maravilhoso, que coisa linda. E quando come, então, que ela foi criada para produzir manga e produz. Agora o homem foi criado para glorificar o Criador com cada um dos seus dias, cada uma das suas palavras, com cada um dos seus esforços, em cada uma das suas decisões. Este homem tende a viver para qualquer outra coisa, para a glória de si mesmo ou glória de qualquer outra coisa, por se achar autor de sua própria história, senhor de si. Jesus é aquele que dá sentido a tudo. Origem, meio pelo qual inclusive você existe, se mantém, não é nas suas forças. Você pelo seu esforço não pode fazer o seu coração bater. É Ele, pela graça, que te mantém. E Ele deseja e quer também ser a finalidade. Pior que viver sem nunca ter ouvido falar de Jesus, e muita gente passou e passa por essa terra sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Pior do que isso é viver a vida com um Jesus diferente do que de fato é. Um Jesus caricato. Um Jesus que é curandeiro, um Jesus que é sócio de empresa, um Jesus que é amuleto da sorte, um Jesus que é um Deus morto que ainda está lá na tumba em Jerusalém. Ou mesmo conhecendo o Jesus como ele verdadeiramente é, como é triste escolher um caminho diferente do que eleger ao Senhor, receber a Ele e lançar-se nas suas mãos, dizendo: Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim. Senhor Jesus, o Senhor é o Rei e eu me prostro e me rendo aos teus pés. Senhor Jesus, o Senhor é o meu Redentor que está vivo e eu vivo uma vida reconciliada com o Pai porque o Senhor me concedeu perdão. Eu me rendo e eu não quero viver mais uma vida de pecado. Senhor Jesus, o Senhor é quem revela e apresenta ao Pai. Eu quero todos os dias gastar tempo contigo, pois eu quero conhecer o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, tu és quem dá sentido a tudo, origem, meio e finalidade. Meu Deus, livra-me de viver para mim mesmo e me ajuda a viver para a tua glória. Pois foi para isso que o Senhor me criou, é por isso que o Senhor me mantém vivo, me ajuda a viver para a tua glória. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Quem é Jesus para você? Quem tem sido Jesus para você? Estamos nessa noite diante da mesa do Senhor. E é um momento especial, quando nos lembramos do que Jesus fez, entregando-se na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Relembramos que Ele ressuscitou, Ele está vivo e continua a falar com as pessoas. Quer fazer parte das nossas vidas. E também relembramos e anunciamos que um dia Ele voltará. Pode ser daqui a 50 anos. Pode ser daqui a 5 minutos. Quem é Jesus para você? Quero dar nesta noite a oportunidade para você tomar uma decisão diante dEle. Você que já conhece Jesus, mas tem vivido de forma diferente. Aquilo que você entende.
Esta pode ser uma noite de renovação da aliança com Ele. Ele que estendeu uma aliança no sangue dele contigo. E você pode fazer isso neste momento, colocando-se diante do Senhor, aí mesmo onde você está. Você também que ainda não tomou uma decisão com relação a Jesus na sua vida. Você respeitou Jesus até aqui. Você conhece Jesus de ouvir falar até aqui. Mas nunca percebeu Jesus tão de perto, como talvez nesta noite, nestas poucas palavras. E entende que você não pode viver mais sem Jesus. Você quer nessa noite tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Esta é a hora. Para você também se colocar diante dele, aí onde você está. Basta aí no seu coração você fazer a oração que ele ouve. Se você quer aceitá-lo como seu Salvador, você diga: Jesus, perdoa os meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu faço do Senhor o meu Rei, meu Redentor. E eu recebo o Senhor como o Senhor da minha vida. Faça essa oração. Ele está aqui, por meio do seu Espírito, e Ele é certo que vai te acolher. E você que já é da fé e tem andado longe, meu irmão, não ande longe. Não foi para isso que Deus te criou, te salvou, tem te dado as oportunidades que você tem vivido. Jesus quer de novo ser o Senhor, o Rei da sua vida. Fale com Ele aí: Senhor, me perdoa. Eu quero voltar a estar dobrado diante do teu altar.